Já vai agora. Agora sim. Boa noite a todos. Agradecendo, né, a presença de vocês. Como a Mari colocou, esse é o nosso terceiro encontro, né? E hoje a gente tem uma convidada especial no nosso projeto de espiritualidade e terapias integralistas, né? A nossa convidada de hoje é a Judite. Ela é nossa amiga, né? Nós nos formamos juntos no curso de constelação, foi onde teve o nosso encontro com nós três, né? Judite é médica, acupunturista, consteladora, contoterapeuta, que nem eu, no mesmo instituto, que nós descobrimos recentemente, que fizemos o mesmo curso. E, e tem uma caminhada aí bem longa, né? Junto à medicina e à espiritualidade. E eu acho que hoje a gente vai poder se agraciar com toda essa experiência da Judite. Seja bem-vinda, Judite. Passa a palavra. Obrigada, obrigada, meninas. Eu agradeço a você, Roseli, a Mari, Mariângela e Eliane pelo convite, né? É difícil, né, a gente falar assim. Você já me apresentou e eu fiquei pensando muito, né, nesse tema. É um tema muito vasto, né? Vocês já abordaram alguns aspectos e mesmo assim é um tema que tem muito, muito a ser explorado, né? Como a Roseli falou, meu nome é Judite, né? E eu estava pensando em como me apresentar, né? Esse nome foi dado pelo meu pai, então não sei se a minha mãe gostou muito, mas é o meu nome, né? Eu sou filha da Zélia, eu sou filha do seu Laércio, e eu tenho três irmãos, tá? Então, eu tenho o Tadeu, tenho o Jonias, que já está no céu, e eu tenho a Drica, que é minha irmã, que ficou de entrar também, mas acho que talvez ainda entre, tá? De formação, eu sou casada com José Carlos, que está por aqui, meus filhos também estão, Carolina e Gabriel, e de formação eu sou médica generalista, né? Fiquei muitos anos na pediatria, e depois segui pelo caminho da clínica médica há mais de 20 anos, tá? Durante esse meu caminho, a gente vai agregando, né, coisas ao nosso. Que ela está me escutando? Eu fui agregando várias coisas aos meus estudos, enfim, porque a gente começa a perceber, e eu sou de uma época, já tenho uma certa idade, né? Eu vou fazer 64 anos. Eu estava pensando hoje em. Você quer Eu sou da época da subespecialidade, né? Então, eu me formei em 85 e a medicina naquela época ela foi subdividindo mesmo. Então a gente passava com o médico clínico que mandava para o especialista, que mandava para o subespecialista, né? E esse ser humano ele foi sendo dividido em várias partes, até que muitas vezes ele chegava lá na subespecialidade e ele não tinha nada assim aparente, né? Então era tão difícil o caminho de chegar até a subespecialidade. Chegava lá, o médico fazia uma série de exames e nada era encontrado. E, para nossa surpresa, e eu vivi muito isso, então ele voltava para o clínico novamente, né? E com uma grande decepção, porque nada foi encontrado, né? Apesar de todo o avanço da medicina, e eu acho que, assim, foi importante, claro, porque você chegava muitas vezes no cerne de alguma coisa que, sem essa subespecialidade, você não encontraria, mas a grande maioria
não chegava-se a um diagnóstico, vamos colocar assim, por assim dizer, né? E havia uma grande frustração, tanto do médico como do paciente, pois, afinal de contas, é muito difícil você não ter um diagnóstico fechado se você tem uma dor, né? E aí eu vou falar um pouco, assim, do conceito de saúde, né? Então, para a gente entender esse movimento que a medicina fez, claro, muito por cima, de chegar na especialidade, da subespecialidade, de repente a gente está fazendo um caminho inverso e bem integrativo, né? Então, a gente tem um conceito de saúde que já data de muito tempo. Então, a saúde era definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Mas, em 1900, eu não sou muito boa em data, mas eu pesquisei mais ou menos em 1998, a Organização Mundial, então ela fez acrescentou na realidade. Então, ele acrescentou a dimensão espiritual. Então, o conceito de saúde ficou um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, e a gente fala, nossa, mas isso faz tanta diferença? É live? Faz muita diferença quando a gente percebe que, quando você joga essa palavra no conceito de saúde, você está entrando num campo de energia, e a gente começa já há alguns anos trabalhando com esse conceito, com um conceito de energia, de significado, de sentido de vida. Então, sentido de vida faz toda a diferença no conceito de saúde. Então, ela não vai ficar focalizada em algo muito específico, mas ali a gente começa a entender realmente que a enfermidade ela está ligada à saúde, claro, à saúde do corpo físico, mas se você está no meio ambiente insalubre, você está enfermo. Se você não tem o que comer, você está enfermo. Se você está passando por um processo de violência, você está enfermo. Então, o meio ambiente, ele age sobre nós, né? Se você não tem lazer, se você não tem um tempo para isso, você pode estar enfermo. Então, a gente começa a integrar várias coisas, né? Nesse conceito de saúde. Então, saúde não é somente ausência de doença, né? E aí eu fui buscar um conceito de espiritualidade, porque eu acho que a gente tem que separar, né? O que é espiritualidade de religiosidade, né? Então, a espiritualidade, ela pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da nossa vida e à propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. Então, espiritualidade, ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na nossa vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver, né? Então, quando a gente acrescenta esse olhar, e a partir de 1988, então, nós tivemos aqui no Brasil a implementação do SUS. E no conceito de saúde já tem um conceito de integralidade no sentido das multidisciplinas, né? Na verdade, né? Então, nós temos vários, num primeiro momento, então, era só o médico e o paciente. Então, eu sou da época em que tinha um paciente X, ele vem com uma queixa, eu faço um diagnóstico e entro com um tratamento. Tem um paciente X, eu não sei a causa, pode ser idiopática, e caminho para o especialista. Eu acho que já está bom. Quando a gente começa a integrar, fazer uma multidisciplina, então eu não vou precisar mandar tão longe lá para a subespecialidade. Porque, com a ajuda, então, ali do médico, tem o enfermeiro, o psicólogo, assistente social,
o odontólogo. Então, essa integração, esses vários olhares, né, nos dão subsídios, na maior parte dos casos, de ficar com o paciente e tratar dele ali. Então, ele não precisa ir tão longe, né? Aí, quando a gente fala de espiritualidade, de sentido de vida, eu penso muito que, assim, é um outro tipo de integração. Então, no meu movimento, enquanto profissional de saúde, assim como várias pessoas que estão aqui, e no movimento de autorresponsabilidade do paciente. Então, ele começa a perceber, e isso é um trabalho que a gente vem realizando, que ele faz parte do tratamento. Então, por quê? Dentro do conceito de espiritualidade, a gente falou em significado, né? Atitude. A gente falou em significado para essa vida. Então, tudo nesse planeta é energia. A gente não está aqui por um acaso, né? Então, quando eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu tratamento, eu sou capaz de também mudar o outro, tá? Eu fiz pós-graduação em homeopatia, e lá na época de Hahnemann, que data de 1700 e pouco, ele já falava que, assim, não existe doença, e sim doentes. Então, não fica doente quem quer, mas fica doente quem pode. Porque para ficar doente, eu tenho que abrir janelas, eu tenho que estar com portas abertas. O conceito de integralidade do homem, então, na parte social, na parte física, na parte mental e na parte espiritual, nos abre várias perspectivas de cura. Eu vou colocar essa palavra cura entre aspas. Então, que a gente pode pensar na medicina com uma janela. Então, eu tenho uma queixa, eu abro uma janelinha na minha mente, cujo tratamento é o medicamento. Mas quando a gente tem esse conceito amplo e a gente tem uma visão sistêmica, esse tratamento, ele tem uma porta, que é realmente o medicamento, muitas vezes necessário. Mas eu vou abrindo outras janelas. Então, eu tenho a janela da saúde mental, eu tenho a janela da dieta, eu tenho a janela da atividade física, eu vou abrir a janela dos exercícios, de um yoga, de um reiki. E tudo isso a gente já tem na nossa medicina, né? É tão abrangente assim? Não, a gente sabe que não, né? As portas ainda são difíceis, mas elas já existem. E cabe a nós, da saúde, a gente autorresponsabilizar aquele que está com a gente. Nós temos a nossa responsabilidade e o paciente também, né? Então, quando a gente tem esse olhar, porque eu também não posso passar esse olhar se eu não conheço. Então, a gente fala que a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então, quando nós nos capacitamos com este olhar, nós somos capazes de passar para o outro. Não ficar retendo com a gente. Então, esse movimento que a gente está fazendo é um movimento de passar para frente, né? Existe um conceito que é bem já antigo, é uma frase que fala assim: é tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Essa frase, ela não é de agora, ela é da época de 1849. Eu fui pesquisar e falei, nossa, né? Então, assim, esses conceitos de integralidade, eles já são tão antigos e que muitas vezes, para nós, ainda é uma surpresa. No meu dia a dia, eu atendo muita gente. Então, a gente olha na pessoa, o paciente que está ali na sua frente. Então, às vezes, você faz um diagnóstico de um diabetes, que é o dia a dia, né? O diabetes, o hipertenso, o paciente que está com a dislipidemia, o colesterol alto, enfim. E ele, na maioria das vezes, ele quer, né? Dentro daquela janelinha que ele está conseguindo enxergar, o remédio.
o remédio parece que é a cura. E a gente sabe hoje, com todo esse conceito, que não é. Então, a gente tem que mostrar para ele que ele vai ter que abrir várias janelinhas. Ele vai ter que abrir, olhar e ter a atitude de trabalhar. Então, isso é um tratamento completo. É isso que essa é a nossa nova medicina, entre aspas. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo esse tipo de encontro, e se fala tanto em medicina, espiritualidade, saúde mental, nessa integralidade, né? Eu fiz pós-graduação em medicina chinesa também. Eu fiz 2 pós-graduação em medicina chinesa. A medicina chinesa, ela mostra, eu falo que é uma medicina muito antiga, né? De 4.000 anos atrás, quase 5, e que ela já integrava o ser humano à natureza. Então, ela já falava que tudo que está fora está dentro, tudo que está dentro está fora. Então, se eu começar a olhar e a me enxergar como parte da natureza, como parte integrante e ativa, eu terei mais condições de buscar um certo equilíbrio. Porque a saúde, né? Saúde e doença é um liame assim muito tênue na realidade que existe entre os dois. Então, porque saúde completa é morte. Doença 100% é morte também. Então, é o caminho do meio. O tal caminho do meio, né? Então, nós temos que estar num certo equilíbrio. A homeopatia também fala isso. Então, nós estamos aqui para saber lidar com as adversidades, porque elas sempre vão existir, quer nós queiramos ou não. Mas eu posso lidar com essas adversidades de tal forma que eu não fique enfermo. Vocês me entendem? Alguém quer falar alguma coisa? Falei muito. E a gente traz muita coisa, mas eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Posso falar mais um pouquinho, Mari? Roseli? Pode Pode? sim, Judite. Tá bom. Você usou Então, metade do seu tempo. então tá ótimo. Então tá bom. Eu tinha até falado para vocês e eu fiquei pensando, né? São várias. A gente poderia aqui citar vários exemplos, né? De um tratamento em que existe essa integração e que essa integração que, aos meus olhos, e cada um pode dar né, o seu depoimento, enfim, constitui a presença dessa conexão com algo maior, né? Que não importa o nome que seja dado, mas existe, eu falo que é igual a lei da gravidade. Então, muita gente não acredita, mas ela existe. Se eu me atirar da janela, eu caio. Então, nós somos permeados por uma energia, não importa qual nome vamos dar a ela, e nós fazemos parte dela. Ela está fora, está dentro de nós. Quando eu olho e reconheço que eu também sou co-criadora, então eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha enfermidade, sobre a minha doença, né? E que tem várias portas a serem vistas. Então, isso é um olhar sistêmico. E aí eu me propus, né? Talvez até para entender um pouco isso, se vocês me permitirem, é claro, e se vocês puderem abrir as câmeras, eu vou olhar para vocês, tá? Eu vou contar aqui uma história. Afinal de contas, né? Eu e a Roseli fizemos contoterapia sistêmica.
E, às vezes, uma história faz a gente entender melhor do que muitas palavras, né? No curso, eu aprendi que quem escuta uma história tem 5 aninhos. Foi isso, Roseli? 5 aninhos. Então, nós ouvimos uma história enquanto crianças. E quando a gente ouve um conto, a gente sempre aumenta um conto, né? A gente sempre aumenta um pouquinho, mas a história, se a gente tiver por hábito o contar a história, a gente vai começar a perceber que eu tenho um momento da história que bate na minha alma, no meu coração. Tem um momento da história que eu falo que me fisga. E é esse momento que nós individualmente estaremos. E talvez talvez não, vocês vão entender por que eu vou contar essa história, tá bom? Então, eu queria que vocês assim, no lugar que estão, ficassem o mais confortáveis possíveis, tá? Essa história é do livro Mulheres que Correm com Lobos, e ela chama Os 4 Rabinos, tá bom? Então, como toda história, né? E lembrando o professor Cosiner, eu tenho um sino. E aí, como toda história, eu vou começar com Era uma Vez, tá bom? Então, era uma vez 4 rabinos. Nossa! E esses rabinos, eles tinham um sonho. Eles tinham um sonho de, ainda em vida, conhecer a roda sagrada de Ezequiel, que ficava no 7º céu, da 7ª abóboda. Era um sonho. E a vida continuava e eles trabalhavam, até que um dia desce um anjo do céu e vai convidando esses rabinos, fazendo um convite a eles a conhecer a roda de Ezequiel, que ficava no 7º céu, na 7ª abóboda. Nossa, claro, todos os 4 aceitaram. E aí partiram. Partiram junto com o anjo para conhecer a roda de Ezequiel. Nossa, que alegria! Conhecer a roda de Ezequiel era muito bonita. Ela era linda. Eles conseguiram ver de perto todos os detalhes daquela roda, toda a riqueza, todos os pormenores da roda. Eles não queriam mais nem ir embora, porque aquilo era um êxtase, né? E ficaram lá um bom tempo. Mas, como tudo na vida, a hora acaba, o anjo chegou um dia e falou: está na hora de nós voltarmos. Temos que voltar para a terra. E assim foi. Não queremos voltar, não, queremos ficar aqui. Não, temos que voltar para a terra, né? Não se sabe como, existe um mistério aí. Talvez, como foi esse movimento de cima para baixo, mas eles voltaram. 4 rabinos. O primeiro rabino, vindo ali no caminho, de repente, ele começou a gritar. Ele começou a espumar de raiva. Ele espumava, ele gritava, ele tinha muita raiva. E diz a história que ele se perdeu no caminho, espumando de raiva. O segundo rabino, também descendo ali, do céu para a terra, não sei não, visita a roda sagrada? Isso existe? Que coisa, roda sagrada. Eu fui visitar a roda sagrada? Que absurdo. Isso foi um sonho. Isso é uma balela. Isso nem existe. O terceiro rabino, ele desceu encantado. Ele só falava da roda. Ele chegou em casa, ele falava para a esposa, ele falava para os filhos, ele pintou a casa dele de roda.
Ele saía na rua, ele conversava com todo mundo sobre a roda de Ezequiel. Ele não tinha mais outro assunto. Ele se tornou obsessivo compulsivo, só falando da roda. Quando ninguém mais queria ouvir, ele começou a falar até com poste. Nossa, mas ninguém mais aguentava ouvir ele falar da roda. As pessoas foram se afastando, a sua fé foi diminuindo e ele até se afastou da religião. Ah, mas tinha o quarto rabino. O quarto rabino, ele era um poeta. Ele desceu, ele respirou, ele recebeu tudo aquilo que ele ganhou, né? Daquela visita. Pegou um caderno, pegou sua flauta e foi lá olhar a sua bebê. Fez uma música para ela. Ele abriu a janela e viu a lua. Ele viu as estrelas. Ele admirou o universo. Ele se sentiu parte desse universo. E diz a história que a partir desse momento, admirando a natureza, olhando o sol, as estrelas, a lua, o nascimento do sol, admirando as plantas, sabendo que fazia parte daquilo, olhando para a terra, ele passou a ter uma vida muito mais feliz. Muito mais feliz. Eu convido a todos neste momento a fechar os olhos e deixar que essa história ela entre no coração de cada um de vocês. Cada um vai receber de uma forma, de um jeito. E, se possível, é claro. E sempre entendendo que somos os 4 rabinos, perguntem: que rabino sou eu neste momento? Que rabino está atuando em mim nesta fase da minha vida? Recebam isso. Digam sim, um sim da alma, um sim do coração, um sim dessa espiritualidade, dessa força que nos guia, que nos faz forte. Digam simplesmente sim e guardem esta imagem dentro de vossos corações. Sim? Sim. 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 Podem abrir os olhos. Roseli? Que linda história, né? Linda história. Eu sou apaixonada pelos contos. Por isso que eu fiquei no terceiro. Tem que falar que eu fiquei no terceiro. Diga sim a ele. Diga sim. Diga sim. E Judite, queria agradecer. E acho que abrir agora, né? Eu acho que seria interessante a gente ter um espaço agora para perguntas, Sim. né? Que a gente possa tirar dúvidas.
Quem não quiser fazer a pergunta diretamente pode fazer no chat, né? Judite, eu tenho uma pergunta. Se eu souber responder, pode falar. É, a gente sempre tem uma visão, né, do homem com vários corpos, né? Sim, E o médico cuida do físico, sim. mas com o olhar para os outros corpos, né? Para o etérico, para o espiritual, Tá mais né? leve. Como que A é, garganta, o pescoço. essa sua experiência, né, no atendimento com essa visão mais ampliada de pacientes paliativos? Eu até recomendo aqui um livro que eu já li várias vezes, de Ana Cláudia Quintana, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é fantástico, né? Uhum, O que eu percebo no meu dia a dia com os pacientes paliativos, né? O sentimento é de medo, né? Então, são pacientes, eu vejo sempre assim, dois sentimentos, negação e medo, né? Então, a negação da morte, né? Que está muito próxima, e o medo dessa passagem, né? E um olhar, eu tenho alguns pacientes nesse estado, e um olhar quase que pedinte, quando a pessoa não está preparada para esse momento. Mas quem mais está, o que eu vejo, né? As pessoas que estão menos preparadas, não é aquele que está no tratamento já paliativo, é a família, né? Então, a família, ela tem grande dificuldade de entender essa passagem. Não importa que religião, mas eu vejo um sentimento quase de é necessário fazer alguma coisa, sendo que já não tem mais alguma coisa a fazer, a não ser o alívio, né? O alívio da dor e o entendimento para o paciente e para a família. Então, eu vejo quando a família ainda está muito resistente a essa ida, a tristeza daquele que está na condição. Porque ele está sofrendo e ele precisa partir, né? Mas a família segura. Isso independe de religião, né? Eu tive um caso que passava até comigo, inclusive uma funcionária auxiliar de enfermagem, altamente espiritualizada, e a mãe, até para entender os 4 rabinos, essa mãe, não sei se ela está aqui, ela falou que ia entrar, mas se ela estiver, ela vai saber de quem eu estou falando. A mãe dela, ela sempre relutou muito no tratamento do diabetes, da hipertensão, e começou a ter alguns sintomas gástricos, e eu pedi uma colono. Isso há uns 5, 6 anos atrás, vamos, né? E ela relutou, conseguiu fazer a colono 3, 4 anos depois. E aí ela já estava num estágio bem avançado de um câncer de intestino, onde foi tentado vários tipos de tratamento. E ela devagarzinho, com muita dor e com muito sofrimento, ela foi apagando. E de início eu pensava, que bom que a filha ela está preparada para dar amparo, né? Para esse movimento. Ela está aqui, a Sandrinha está aqui. Eu percebi o quanto foi difícil para ela. E se ela estiver aqui e quiser se manifestar, ela pode falar, viu, Sandra? O quanto foi difícil para ela essa libertação, este movimento de permitir que essa mãe, ela já estava, sabe quando você está cumprindo o seu papel? Então, enquanto parentes, seguramos, né? Retemos. Isso é energia, né?
A gente tem esse poder. Ela está falando que foi difícil soltar. Isso ficou muito claro para mim. Eu me lembro que alguns dias depois ela foi, inclusive onde eu trabalho, enfim, e, sabe aquele abraço de assim, foi como foi, faz parte. Achamos que podemos reverter. Mari? Oi, essa fala sua, Judite, me remete a uma história, a história que eu vivi com o meu irmão. Uhum. O meu irmão teve, logo antes de mim, eu tenho 9 irmãos, né? 9 irmãos. Tenho porque ele ainda está, ainda faz Sim. parte. Sim, E sim. ele teve um câncer de pâncreas. E ele era uma pessoa altamente, ele era ateu, ele se dizia ateu, ele era totalmente racional. Uhum. Então, quando ele diagnosticou o câncer, começou o tratamento, eu me lembro que ele não aceitou absolutamente nada, nem Sim. terapia ele aceitou. Uhum. E aí ele só a única coisa que ele aceitou, e eu já sabia disso há algum tempo, porque uma pessoa que leu um oráculo me disse assim, algum tempo antes ele me disse assim: seu irmão vive numa caixinha, né? Nunca tinha visto meu irmão na vida. Vive numa caixinha, não é? Você vai ser a única pessoa que vai conseguir tirar ele da caixinha. Fique atenta a isso. Enfim, e eu, na época, eu comecei a fazer reiki nele, trazendo como energia, porque era aquilo que ele acreditava, né? É só energia, e, de fato, eu trabalho, sim, respeitando muito a crença ou não crença de cada pessoa quando faço reiki, né? Então, eu fico a serviço mesmo. E comecei a fazer com ele. Gente, ele pedia. Eu ia para casa dele 2, 3 vezes na semana, quando ele estava hospitalizado, ele me pedia várias vezes no dia quando sentia dor. E um dia eu sonhei que ele chegava muito bem para mim, assim, e dizia: estou bem. E aí eu fui para minha terapeuta, que é uma terapeuta espiritual. Ela e ela tem assim o dom de visão. Ela olhou para mim e fez assim: Mari, quem apareceu no seu sonho, para mim está claríssimo aí. Estou vendo em você. Foi a dimensão dele espiritual, foi a alma. O que você está tratando nele não é mais o corpo físico, é a alma. Então, amiga, os olhos dela encheram de lágrimas. Ela disse assim: então, amiga, saiba que para outra pessoa, não sei nem se eu diria, mas para você eu vou dizer: o caminho dele é mesmo partir. Então, faça o que você tem que fazer. E, de fato, eu passei a última noite com ele no hospital, última noite dele. E eu me lembro que durante a noite ele fazia assim: desculpa te acordar, você pode fazer outro reiki? Ele me pediu 3 reikis durante a noite. E antes de falecer, ele olhou para a esposa dele, que ele morria de medo, de pena de deixar. Ele olhou para mim e fez assim, olhou para elas e fez assim: eu sei que vocês vão sofrer, peçam reiki a Mari. Né? Então, assim, é muito lindo, porque nesse processo ele dizia para a família inteira, ele sempre foi ateu e contestava a espiritualidade das pessoas da família, e nesse processo de adoecimento ele escreveu um texto enorme, e numa parte ele dizia assim: gente, me perdoe por eu ter contestado tanto a fé de vocês. Eu continuo sendo ateu, eu continuo não tendo essa fé que vocês têm, mas hoje eu sei que Deus pode ser uma abstração, mas ele é uma necessidade para todo ser humano. Que lindo depoimento. Eu sempre penso que essa força maior, seja Deus, Buda, Krishna, ela é a potência da natureza, sabe? A medicina chinesa, ela me mostrou muito isso. O quanto, quando a gente admira. Então, às vezes as pessoas falam, né? Não tenho religião, não... mas a gente vê nessas pessoas uma bondade, né? Ele falava que era ateu,
Mas o fato de você olhar para um jardim, às vezes eu gosto muito de olhar as pessoas, sabe? Eu sou muito no sentido de, eu entro no carro e fico olhando para todo mundo. Então, às vezes a gente vê pessoas num êxtase, admirando um animalzinho, admirando uma flor, admirando uma formiguinha. Admirando a pedra. É, admirando uma pedra. E aí está a nossa espiritualidade, né? Ela não tem nome, nem precisa ter, né? Mas aí está uma essência. Eu acho que é um momento em que todos nós, olhando para a natureza, a gente percebe o quanto a gente faz parte dessa energia, eu vou chamar de energia cósmica universal, enfim, mas o quanto isso é importante para todos nós, né? Isso dá força, dá atitude, sabe? Olhar para aquela florzinha e falar assim. Eu já falei uma vez isso para um paciente, eu estava tão. Eu falei, tinha um vasinho que eu tinha ganho aqui, estava ali na minha sala, e falei, olha para lá, olha. Ela olhou com amor. Falei, então, transfere, transforma. O amor que você vê ali, você está aqui dentro também, né? Está dentro de nós, né? A medicina chinesa ela é tão perfeita. Então, ela tem, eu gosto muito, né? O livro Mulheres que Correm com Lobos fala muito da vida, morte e vida. A medicina chinesa ela vai ali da semente que está ali em madeira que vai nascer. Aí tem o desenvolvimento, tem o crescimento, o amadurecimento, o envelhecimento e a morte, né? São ciclos que ocorrem na nossa vida. Nós fazemos isso todo dia, né? Todo dia nascemos para alguma coisa. Todo dia crescemos em algo. Todo dia colhemos alguma coisa. E todo dia a gente deixa passar alguma coisa. Vai, morre, faz parte, né? Assim como tem a noite, tem o dia. Então, quando a gente olha para esse movimento, é como se a gente visse essa força, sabe? Essa força que não importa qual seja o nome dela, mas ela existe. Quando eu olho para o vento, para o fogo, quando eu olho para a água, tudo que eles têm de potência para o metal está dentro de nós. Eu acho que o que falta para nós todos, né, é um pouco de reconhecimento, de enfrentamento na realidade. Enfrentamento no sentido de que eu tenho que olhar, porque eu também só posso trabalhar com aquilo que eu conheço, né? A gente aprendeu isso, né? Então, eu reconheço, e aí eu tenho que tomar uma atitude, porque também eu posso voltar lá para a minha caixinha, né? Posso voltar lá e ficar encolhidinha. E a morte chega. E a morte nos leva. Não é a morte física, não. A morte da vida. A morte da vida. A vida é tão bonita. Nós estamos aqui, eu gosto do conceito da homeopatia, para lidar com as adversidades. Elas vão existir sempre. Mas eu tenho que lutar contra o fatalismo, né? Então, eu ouço muito isso. Essa frase eu ouço pelo menos umas 3 vezes por dia. Eu estou diabética, está completamente descompensada. Você está fazendo dieta? Não. Está fazendo atividade física? Não. Não. Meu pai era também. Minha mãe também era diabética. Pelo menos 3, 4 vezes por dia. E aí eu falo, fator de risco existe. Mas isso é querer jogar a culpa lá para trás. Não. Faça a sua parte. Faça diferente. Nós podemos fazer diferente. Nós aprendemos nas constelações, né? É uma coisa que eu tenho muito aqui. Então, é assim, a gente não nega o que vem de trás, mas eu posso fazer diferente.
Eu posso. E é isso que o sistema, essa força do universo, ela espera de cada um de nós. Eu posso sentir raiva. O segundo rabino, né, que ficou com raiva, ou terceiro, não lembro mais, um dos rabinos ficou com raiva. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso fingir que não tenho aquela enfermidade, mas eu posso fazer diferente. Eu posso aprender com a doença. A gente aprende muito, né, com uma enfermidade. A Débora levantou a mão. Boa noite, está sendo um prazer Boa ouvi-la. noite, Débora. Muito grata por essa oportunidade de a conhecer e participar desse momento que é único, né? E aí eu tenho uma pergunta para a senhora, que tão sabiamente está falando com tanta propriedade da medicina, da espiritualidade que nos envolve. A senhora disse que Por os quatro favor, me chama elementos de você. os quatro elementos do doutora Judite estão em nós. E fazendo uma analogia dentro desse questionamento da medicina chinesa, e ouvindo a sua história e compactuando ela, eu diria que perguntaria à senhora, o que está faltando em nós não seria a partilha, a parte que vem do Altíssimo, desse ser que nós não conhecemos, para que esse equilíbrio chegue? É uma pergunta para a senhora. Vou tentar responder dentro da minha pequenez, tá? Então, é assim, quando você fala dessa força, né, maior, você usou essa palavra, eu acredito que essa força, ela tá dentro de mim, tá? A medicina chinesa, vou tentar falar rapidamente, ela tem, por princípio, duas teorias, a teoria do Yin, do Yang e dos 5 elementos, né? A teoria do Yin e do Yang, então, a gente fala que é assim, é aquele símbolo que acho que todos conhecem, né, do Yin, do Yang, representando o polo positivo e o polo negativo. Então, no máximo da noite, tem início o dia. No máximo do dia, tem início a noite, certo? E aí eu penso assim, no máximo de doença, parece que começa a haver uma solução. Vocês já repararam que no auge do problema, ele chega lá no máximo, no máximo, no máximo. Começa a nascer um caminho. Por isso que o símbolo tem aquela bolinha, certo? Os 5 elementos que complementa isso, então ele segue aquele pentagrama, quem tem um pouco noção, já fez acupuntura, então madeira, fogo, terra, metal e água. Ali está o nosso universo. Ali, eu vou usar a palavra alma, mas, por favor, alma é por falta de tradução, tá? Cada elemento tem uma alma. Madeira tem a chamada alma, chama Hum, tá? Aí a gente tem madeira, fogo, ele tem uma alma, terra tem uma alma, metal tem uma alma, e tem muito a ver até com a nossa alma corpórea. Se a gente fosse fazer um paralelo, seria a alma mais material, tá? Alma corpórea. Água tem a sua alma, nós temos uma essência que fica lá no elemento água. Esses elementos, eles têm uma alma, eles têm uma cor, eles têm um sabor, eles são influenciados por um fator da natureza. Madeira é influenciada pelo vento, olha só, madeira, árvore. A natureza, ela é sábia, e a natureza, ela mostra o quê? Que a árvore, espertamente inteligente, quando o vento está forte, o que a árvore faz? Balança um pouquinho para lá, balança um pouquinho para cá, vira e dobra, mas ele não se quebra. Nós, seres humanos, que achamos que estamos no topo da cadeia alimentar, o que a gente faz? Abre o peito e enfrenta. Porque a gente, somos seres humanos, né? Afinal de contas, a gente enfrenta e o que acontece? Quebra.
O nosso enfrentamento, eu vou pôr entre aspas, é o nosso desrespeito ao universo que nos adoece. Então, se eu respeitasse a natureza na plenitude do vento, se eu respeitasse a natureza na plenitude do fogo, porque aqui está a primavera, aqui está o verão. Fogo, ele aquece, mas ele queima. Terra é mãe nutridora. Para mim, terra é colo de mãe. E o quanto nós nos desrespeitamos as nossas mães. Metal. Terra representa a quinta estação. Para nós da medicina chinesa, são 5 estações. Eu falo desrespeito à mãe, gente, eu estou falando de energia, tá? Então, eu estou falando de nutrição. A gente come errado, a gente fala assim, não pode comer isso. O cérebro não entende não, né? Ele não conhece a palavra não, viu, gente? Então, o que ele fala? Come sim. Eu como. E a gente come. E aí, a gente está desrespeitando. Aí vem lá o metal. É uma outra força da natureza. Ali mora a secura. A gente tinha que respeitar esse movimento. A gente não respeita e a gente adoece. Aí vem água, que é o frio, é o inverno. Então, no inverno, eu falo que é assim: madeira é a semente nascendo. Lá o elemento fogo, ela está crescendo. Terra, ela está ali desenvolvendo, sabe? Metal, ela vai se envelhecendo e em água a gente está recluso, né? E a morte de muita coisa. E aí, o que a gente faz? Está frio, a gente sai sem blusa. A gente se expõe. É época de recolhimento. Não é só recolhimento porque a gente fica mais em casa. Não. Eu sempre falo para os meus pacientes que vão no consultório que é recolhimento de alma também. E quando a gente se recolhe, a gente tem que guardar coisinhas no nosso celeiro, lembram? A gente guarda isso no outono. Aliás, estamos ali no finalzinho dele e tal. Eu guardo, só que eu não guardo só alimento no meu celeiro. Todas as minhas emoções são alimentos. Se eu guardo tudo isso para o inverno, se eu guardar as emoções negativas, se eu guardar rancor, as mágoas, eu vou conviver com elas o inverno todo. E como serão as sementes da primavera? Provavelmente um pouquinho fraquinhos, talvez. Não sei se responde. Ô, Judite, a gente tem 2 questões no chat. Aí tem da Simone de Lima, Simone. né? Que ela coloca que ela queria saber como que foi o 3º e o 4º rabino que desceram a montanha. Posso repetir? Uhum. O primeiro rabino, né? Ele desceu e aí ele falou: ai, lembra? Sonhei? Foi um sonho? Foi esse o primeiro rabino? Me lembrem. O primeiro... Eu acho já o primeiro rabino. ela... Não, já lembrei, gente, vou lá. Voltando para a história. O primeiro rabino, ele desceu, ele falou, uau, que raiva, ele desceu espumando de raiva. Espumando de raiva. Ele espumava tanto que ele chegou, ninguém sabe o destino dele. Ele se perdeu na raiva. Ele se perdeu. O segundo rabino desceu. Sonhei? Não sei, não. Será que eu sonhei? Acho que foi um sonho. A roda de Ezequiel, nem é tão bonita assim. Então, para dizer a verdade, a roda de Ezequiel nem existe.
terceiro rabino, ele desceu e ele falava, nossa, mas a roda de Ezequiel é muito bonita, ela é cheia de detalhes. Ele contou para a esposa, ele contou para o filho, ele foi no trabalho, ele resolveu pintar a casa de roda de Ezequiel. Todo mundo que ele encontrava na rua, ele falava da roda de Ezequiel. As pessoas não aguentavam mais ouvir ele falar. Até que ninguém mais quisesse ouvir, ele começou a falar até com os postes, viu? E as pessoas foram se afastando. E ele continuava falando só da roda de Ezequiel. As pessoas foram se afastando, a sua fé foi diminuindo. Ele até se afastou da sua religião. E o quarto, ele desceu com tudo aquilo que ele viu. Ele trouxe para a vida dele. Ele se tornou um poeta. Ele pegou uma flauta e ele foi até o quarto. E ele fez uma música para sua filhinha. Ele abriu a janela e ele viu as estrelas, ele viu a lua, e ele começou a fazer canções. Ele passou a admirar o sol, uma planta, a terra, a água, o frio. Dizem que a sua vida passou a ser mais feliz. Que bom ouvir de novo. E eu acredito porque logo em seguida a Marlene, ela colocou aqui, eu gostaria de saber que rabino eu seria. Nós, isso é muito importante, uma pergunta boa. Assim, no sentido de, somos os 4 rabinos. Nós somos os 4 rabinos. Tudo depende do momento de vida em que estejamos. Porque muitas vezes a gente pode, olha a posição, né? Eu sou o 4º rabino. Não. Tudo depende do momento. E como saber qual é o meu rabino? Ouvir a história. Lembra que eu falei? Com 5 aninhos. Fechar os olhos e olhando para a história sem nenhum tipo de esforço. Qual deles chamou mais a atenção? Em qual dos rabinos você parou? Então, na contoterapia sistêmica, a gente aprende que no rabino em que eu paro, é ali que eu tenho algo a trabalhar, algo a ver, algo a enxergar. Isso é lindo. Isso é uma forma lúdica de crescimento, de transformação, gente. É maravilhoso, né? Então, é uma forma tão lúdica de ver, porque quando a gente ouve com 5 aninhos, quem está ouvindo é a nossa criança interior. Nós precisamos dela, e muito, né? A nossa criança tem que estar presente. É ela que nos faz ouvir, porque enquanto adultos totalmente racionais e conscientes, a gente vai deletando, né, as coisas, mas a criança ouve. Ok? Se respondi? Mari? Muito legal essa resposta sua, Judite, muito legal. Porque é exatamente isso, né? Eu tinha colocado aqui, a resposta está dentro da pessoa, né? Sim. E, na verdade, essa complementação Sim. sua de que é momento... Assim, eu tinha colocado ali no chat também, eu posso até passar por uma fase de raiva, reconhecê-la e ressignificá-la. É Sim. bem isso, né? Na verdade, a sua resposta ficou ampla no sentido de dizer, sim, em alguns momentos da vida nós podemos ser os 4 rabinos. Sim. O importante é a gente dizer sim, Sim. a essa manifestação, reconhecer, ressignificar. Reconhecer. Exatamente. Muito Reconhecer. legal. Então, eu queria trazer um pouquinho, muito lindo o caminho né, o rumo que você deu a esse trabalho. E eu queria trazer uma outra dimensão dela,
Sim. que é assim, que você trouxe no início, que é a questão da formação, né? E a gente sempre conversa, eu, Ali, Roseli, sobre essa coisa dos perfis nosso no grupo. E eu venho desse lugar da formação. Então, eu estou sempre olhando para as pessoas que vão escutar o vídeo, ou que são da área médica, ou que são estudantes da área de saúde, Sim. e para ficarem atentos a essa, né, a essa discussão, a essas mudanças que a área médica vem sofrendo. Vem sofrendo. E a gente falou disso, quer dizer, as questões ligadas à espiritualidade e à saúde, elas sempre foram um desafio para a medicina, né? Só que como a área médica, os médicos especificamente, né, e toda a cadeia que vem, né, junto com ele, tem uma formação de caixinha, como você falou, formatada, Sim. baseada em uma ciência que é uma ciência cartesiana, racionalista, que compartimentaliza o ser humano todo em partes, né? E a formação, embora tenha sofrido, né, mudanças a partir do conceito, como você trouxe, de saúde, a partir do próprio Sistema Único de Saúde, que inclui as PICs, né? As práticas integrativas, isso foi dando novos rumos também à formação. Aqui no Brasil é o SUS que determina que tipo de formação ele deseja para a sua população, e as faculdades foram se adequando de alguma forma a isso, mas ainda muito restrita, né? Sim. Ainda muito tímida. Você vê chegando, né, essa formação, mas de forma muito tímida, porque a formação ainda é pautada nesse modelo de ciência. Mas, assim, o que eu vejo, de fato, é que a gente tem grandes avanços. Talvez na prática ainda menos, mas por muitos avanços. Você chega hoje nos grandes centros, por exemplo, Sírio-Libanês, ou centro de formação como a USP, e você vê já eles adotando as práticas integrativas, você incluindo, você aceitando que o paciente, né, receba pessoas para fazer, ou até propõe. Lá no Sírio, meu irmão, por exemplo, recebeu a proposta. Você gostaria que, né, que viesse o grupo das práticas integrativas? Onde a gente pensaria numa possibilidade dessa? Né? Eu já acompanhei uma pessoa no centro cirúrgico, na UTI cardiológica, e assim, eu me senti tão respeitada. Eu fui fazer um reiki nessa pessoa, fui fazer reiki várias vezes durante o internamento, e eu me senti tão respeitada porque o próprio médico e as enfermeiras perguntavam: você quer que apague mais as luzes? Fica melhor para você? Desculpe, o barulho dos aparelhos. Eu sinto muito, pode interferir no seu trabalho, mas não tem jeito. Onde que a gente ia escutar isso há algum tempo atrás? Nunca. Era um total descaso para tudo isso, né? Então, assim, eu vejo grandes avanços. Sim, eu vejo que os médicos mais jovens e aqueles mais antigos que se abrem a essa escuta sensível do paciente. E não se trata de impor uma crença nossa ou fazer como o terceiro rabino e ficar falando, né? Mas se trata de uma escuta sensível, de você perguntar sobre essa espiritualidade, de você perguntar como esse paciente lida com essa doença do ponto de vista da espiritualidade, e você fazer uma escuta sensível, e você validar o que vem dele, e não entrar no deboche, como muitas vezes a gente já viu. Acontece e a gente ouve, né? Houve muito deboche, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem dado, sim, um grande salto. Ele ainda nos parece tímido, mas é um grande salto, porque é o que? Década de 80 para cá, né? Não é tanto tempo assim do ponto de vista histórico. E eu acho que a medicina, a própria ciência, ela agora segue. Eu acho que o próprio universo ele tá trazendo esse pedido urgente para a gente, sabe? De integrar tudo. De integrar ciência e espiritualidade, ciência e fé, que sempre foram apartadas, né? Sempre foram separadas. Então, acho que isso, e se a gente pode contribuir com isso aqui, como terapeutas, como profissionais de saúde,
como pacientes, sabe? Sim, Nos nós fazemos colocar, parte, né? né? Como as famílias. É uma coisa que a gente vê muito, né? O quanto nós, enquanto profissionais de saúde, temos dificuldade de admitir as nossas fraquezas, né? É muito difícil tratar de um colega. E a gente já vai, quando a gente sente alguma coisa, você já vai falando, nossa, coitadinho, vai sofrer para me tratar. Porque a gente tem uma resistência muito grande, né? É como se a gente fala muito que o paciente às vezes acha que o médico ele é de borrachinha, ele não fica doente, mas nós nos colocamos nessa posição, né? Então parece que quando a gente está doente é como se tivesse perdido um membro, né? É algo fora do comum e não é. Somos seres humanos todos iguais, né? E temos as mesmas. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo muito isso. Somos todos iguais, apenas temos endereços diferentes. Mas eu choro, eu tenho problemas, a gente paga, todos nós pagamos conta, né? A gente ri, a gente briga, como o Rabino, a gente finge que não vê. Em relação à saúde, de profissional de saúde, a gente age como segundo o Rabino, na maioria das vezes. Tô doente? Tô nada. Vou fingir que não vi, né? É muito comum nós passarmos por isso, enquanto profissionais de saúde, né? E seja o médico, seja o enfermeiro, seja o odontólogo, o assistente social, parece até que a gente é de borracha. Não, somos seres humanos, né? E adoecemos. E como adoecemos? Eu falo até porque muitas vezes a gente tem um efeito esponja, né? Parece que a gente traz um pouquinho, às vezes, da dor do outro. Hahnemann falava que a gente tinha que ser observador livre de preconceitos, né? Isso é tão antigo e a gente agora que está entendendo tudo isso. Provavelmente não estávamos preparados, né? Observar. Então, muitas vezes, você tem que ouvir simplesmente o paciente. Não tem que fazer muita pergunta. Deixa ele falar. Ele fala. Pronto, parece que já está até melhor. Porque o que ele queria, na realidade, era só falar. Só falar. Eu tenho um paciente que sempre vai toda semana na minha sala. Ele só vai para me abraçar e me dar um beijo. Ele ficou viúvo recentemente. Ele está enfermo. No luto, ele está enfermo. Ele não está precisando de um remédio, mas ele precisa de alguém que olhe para ele e fale: pode entrar, seu Ademar. E ele entra no meio das consultas. Eu só vim dar um abraço na senhora. O paciente está lá, o outro sentado. Eu faço só assim. Abraço. Beijo. Tudo bem? Tudo bem. Ele vem fazendo isso desde novembro. Ele precisa daquele abraço. E de um beijo. É um tratamento? É um tratamento de alma. Ele alimenta a minha e eu alimento a dele. Porque faz bem para mim. É troca, né? Tem um livro que eu ainda não li, eu acabei de fazer o pedido, ele não chegou ainda, mas que eu tô bem interessada em ler. É Medicina e Espiritualidade Baseada em Evidências. É um livro de 2021. Então, assim, acho que de repente é um livro que pode ir abrindo, abrir né? portas. E abrindo a mente, abrindo portas para esses profissionais. Sim, sim. Né, que ainda tem toda essa resistência. Nós nos acostumamos a ficar cada um de nós em uma portinha, né? A porta do odontólogo, a porta do médico, a porta da enfermeira, a porta do assistente social. Hoje em dia temos reuniões todos juntos, né?
Hoje em dia eu posso ir na porta da psicóloga e dar uma olhadinha pela porta dela. Hoje em dia a gente tem essa liberdade, apesar de todas as dificuldades que ainda temos, nós temos já essa possibilidade. E isso é muito valioso. Eu falo que é de grande valia, né? Poder contemplar por tantos ângulos diferentes. E às vezes a resposta tá tão ali na nossa frente e sozinhos a gente não enxerga. E isso é para o paciente, é para nós, é para a nossa família, é para o vizinho, é para o mundo. Esse trabalho é muito importante. Com certeza, Judite. Com certeza. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta. A gente já está com o nosso tempo já, né? Nos finalmente. Então, eu queria ver se tem alguém, alguma dúvida. Vamos lá, Sam, pode falar. Eu passei na pele a situação de ter meu pai com câncer. E nós, câncer de próstata, pela fase da negação, pela fase da aceitação e pela fase da transição. E quando chegou a semana dele partir ali, que não tinha mais, ele chegou e entregou uma caixinha de CDs para mim e disse, ó, essas músicas aqui eu quero que toquem durante o meu velório. Música clássica. Não quero choro, não quero choro, eu não quero que me tragam de volta. Eu não quero revolta, eu quero ir em paz. Aí, na noite, ele era Rosa Cruz, e veio o pessoal da fraternidade perguntar se poderiam fazer a despedida dele. E eu moro no interior bem interior, brabo, interior do Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina. E aí eles vieram, com todo o respeito, perguntar para minha mãe se ela permitiria essa despedida, que seria feita uma cerimônia diferente no interior. E a minha mãe perguntou assim, mas vem cá, o que tu acha? Meu pai nunca escondeu que era Rosa Cruz. Por que nós vamos tirar ele dele agora, nesse momento? Os irmãos de alma dele, de fraternidade, estão aqui para se despedir. Por que vamos tirar dessas pessoas que estão aqui para fazer essa homenagem? Para ele, vamos tirar dessa fraternidade, vamos tirar deles, dos amigos que vieram se despedir. E por que vamos tirar do meu pai? E o detalhe, ele estava dentro de um local da Igreja Católica. Eu não fui pedir permissão. Eu simplesmente, mãe, libera. Vamos fazer história. E isso foi há 17 anos atrás. E eles fizeram a despedida da entrega do corpo, da alma, com rosas. E entregaram todas essas rosas para minha mãe, em nome de Nossa Senhora, que ela era devota. Ficou na história, gente. Ficou na história. E até hoje, se a gente fala, se eu falo, eu me emociono. E o meu pai era um buscador. Dentro da história, ele foi um buscador que teve mãe suicida, ele teve um pai que não valorizou ele, ele foi tirado de casa com 12 anos de idade. Ele foi uma pessoa que olhava para uma pessoa e ele via o presente, o passado e o futuro. Após a morte dele, 17 anos depois, eu ainda estou descobrindo o que ele fazia de bem para as pessoas, que eu não sabia, a gente não sabia. Tipo, ajudar a comprar um óculos para uma pessoa que não tinha, comprar um livro, comprar um caderno, comprar um sapato, ajudar a comprar um tênis. As pessoas vêm dizer, Sandra, obrigado, hoje eu sou uma pessoa legal porque teu pai me ajudou. Eu não podia estudar, eu não podia ler, porque eu não tinha uma lente, eu tinha uma lente no óculos quebrado que o pai me deu. E isso que nós não éramos pessoas ricas. Então, tem pessoas que vêm para fazer o bem, sim. E eu vejo que essa pessoa que está, a palestrante, também faz isso. O abraço, o aconchego.
Eu tenho 28 anos de profissão no direito, advogada, e a minha clientela não é clientela, são amigos. As pessoas me ligam de madrugada, de noite, eles chegam, Sandra, hoje só vim te dar um abraço, vim comer uma balinha no escritório, só vim ver como é que tu tá, como é que tua mãe tá e te dar um abraço. Gente, não tem honorário que pague isso. Não tem, não tem esse abraço. Eu não sei se nós temos diferentes no momento que nós estamos, que a gente é aberto, o que a gente recebe, esse calor humano, a gente se recarrega. Não é só dinheiro. A vida não é só dinheiro, gente. E eu vejo que é nesses pequenos... Uma mandioca que trazem para a gente descascar e comer. Uma fruta. Um feijão que eles trazem, que eles colheram. Eu moro numa região agrícola. Não tem preço. A melhor comida que tem é aquele produzido pelo teu cliente, que ele traz com amor para ti. E eu, enquanto pessoa, eu tinha uma época que eu reclamava demais. Eu era aquele... Eu reclamava. Aí eu passei para aquela pessoa assim, mas por quê? De novo, Deus, me dá uma descarregada, me dá uma aliviada, ao menos hoje, me dá um problema por dia, não 50 para resolver. E no momento que eu parei a pensar nisso, eu disse, não, vai vendo que eu estou capaz, vai dando, tranquilo. Agradecer, está resolvido. Eu passei a agradecer os abacaxis e fazer salada e resolver. Então, esse está resolvido. Obrigado, senhor. A visão é diferente. E aí eu passei a agradecer os pepinos. Eles acabaram, eles começaram a diminuir. Hoje eu consigo olhar para a vida sorrindo, diferente do que eu era há 20 anos atrás. Então, vem mais pepino, não tem problema, vamos olhar aqui. Ah, esse aqui é legal, tem uma fruta. Tá, não tá bonitinha, mas ela dá para comer, ela dá para metade. Vamos olhar o lado, não o copo vazio, vamos olhar a parte cheia. E essa é a visão que eu tenho de vida hoje. E eu estou aprendendo muito com a nossa colega que está aqui, que é a Magali. Hoje ela é minha professora de constelação, a minha mentora, não perco uma. E agradeço a todas as oportunidades de participar desses workshops. Medicina chinesa é fantástica. Fantástica. Quem puder estudar um pouquinho, a gente se reconhece e daí pergunta assim, por que eu não aprendi antes? Um pouquinho disso aqui e trazer para a vida da gente. Não adianta ser terapeuta, consteladora e não aplicar no dia a dia. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Então, podemos encerrar, meninas, passar a palavra para a Eliane. Pode ser, Judite? Pode. Tudo bem? Então, a Eliane vai estar fazendo um encerramento para nós, né? Que a gente já está em cima do nosso horário. Ok? A palavra é sua, Eliane. Obrigada, Rô. Boa noite, gente. Tá maravilhoso o nosso encontro hoje. Eu trouxe para vocês uma conexão. A gente esquece muito, né, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E por isso mergulhamos nesse turbilhão que é essa terceira dimensão, que é cheia de problemas, de desafios, de competição, de altos e baixos, e esquecemos de quem somos. E eu queria convidar vocês agora para a gente fazer uma conexão com o nosso eu superior. Antes eu vou ler um trechinho aqui do meu livro Eu Sou, que diz assim: Eu sou é a presença de Deus em cada ser humano. Nunca se deve esquecer isso. Eu sou é a vida, é a luz, é a substância, é a inteligência e é a atividade dentro de nós. Vivemos, nos movemos e somos seres de uma maneira inconsciente. O objetivo da prática do eu sou é lembrar que Deus vive em mim. Peço que vocês fechem os olhos, fiquem numa posição confortável, respirem fundo.
solta o ar lentamente. Respira mais uma vez. E vai soltando o ar bem devagar. Conforme você solta o ar pela boca, você vai relaxando seus ombros, relaxa os seus braços, suas pernas. Vai se sentindo leve. Tira aquela mochila pesada das costas, aquele peso que a gente carrega durante o dia todo, as preocupações, as dores, as mágoas, a raiva, a ansiedade, o ressentimento. Solta tudo e respira. A partir de agora, começa a visualizar um ponto de luz dourado dentro do seu peito, dentro do seu chakra cardíaco. Está nascendo aí um pequeno sol. E esse pontinho de luz começa a crescer dentro de você. Conforme você respira, essa luz vai aumentando, vai crescendo. Essa bolinha vai tomando conta do seu peito, vai iluminando o seu coração, vai iluminando o seu chakra cardíaco, vai subindo, tomando conta do seu tronco, da sua cabeça, vai descendo, tomando conta dos seus braços, das suas pernas, dos seus pés, e você se vê totalmente envolvido dentro de uma bolha de luz dourada. Essa bolha de luz te deixa leve, muito leve, muito leve. E você se sente tão leve que começa a flutuar. Agora você vai subindo, subindo, flutuando, 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 vai subindo. Você vai ultrapassar a distância da sua cidade, você vai começar a ver a sua cidade de cima, você vai começar a ver o seu país, vai começar a ver o universo. E é aí em cima que é onde está a sua parte divina. É aí que você faz parte. É aí que está o seu eu divino, o seu eu superior, a sua presença eu sou. Visualiza agora você, essa sua parte divina. Pode ser você mesmo de uma forma mais saudável, feliz, pleno, completa, realizado. Pode ser em forma de um animal, em forma de uma luz divina, seja qual for. Esse é o seu eu divino. Essa é a sua parte que realmente é perfeita, é saudável, é completo, é feliz, é tudo de bom. E isso é você. Se integra agora a essa parte, abraça esse ser. E coloca essa sensação dentro do seu coração agora. E sinta essa completude. E repete: eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E agora completamente conectados, integrados a esse ser de luz que você é e que muitas vezes esquece. Vai voltando para cá, vai descendo com essa leveza, com essa delicadeza que você subiu, vai voltando para o seu lugar, entrando na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Vai sentindo aí o seu chão, vai sentindo o ambiente onde você está, mas totalmente transformado e pronto para ter uma noite maravilhosa, um ótimo descanso, um sono abençoado,
e acordar amanhã e se lembrar de quem é você realmente. Muito obrigada. No seu tempo, pode abrir os olhos. Estão bem? Tá todo mundo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Você pode encerrar, Rô? Pode sim. Ok. Então, quero agradecer a todos por essa noite maravilhosa, esse encontro lindo. Obrigada, Judite, gratidão maravilhosa a todos que participaram e tenham uma noite abençoada. Fiquem com Deus. Beijos. Gratidão, gratidão, Ju, por ter atendido o nosso convite. Foi um prazer. E eu me desculpe alguma coisa. Foi lindo, Ju, foi lindo, foi lindo. Obrigada. Gratidão a todas as pessoas aqui presentes. Realmente, cada um de vocês trouxeram inspiração, né, para esse espaço, porque, de fato, Judite hoje está altamente inspirada, especialmente inspirada. Eu tenho certeza que essa egrégora, né, de todos nós aqui presentes, contribuiu com tudo isso, né, com toda essa É o campo, né? é o campo, com É o toda essa campo. expressão, exatamente. Muita gratidão a todos aqui presentes. Obrigada. Eu coloquei o contato aqui para as pessoas que chegaram e que desejam estar nos próximos encontros nossos. Eu deixei aqui no chat o meu telefone, mas se vieram por meio de Magali, de Eliane, de Judite, de Rô, de Débora, enfim, que possam entrar em contato e solicitar elas. De qualquer maneira, eu coloquei o meu contato aqui. Eu não lembro de Roselina e de Eliane, assim, para poder colocar aqui de cabeça. Tem problema não. Mas tem possibilidades aí da gente estar juntos. O próximo encontro nosso, nós vamos estar trazendo uma menina muito especial, uma menina de 20 e poucos anos, que respeitosamente dizendo não ao seu sistema, decidiu não fazer faculdade e decidiu, ao invés de fazer faculdade como o sistema cobrava, avós, pais, ela decidiu fazer o curso de astrologia. Então, é uma jovem astróloga, uma menina altamente inspirada, e ela vai estar trazendo para a gente as contribuições da astrologia em nosso processo de autoconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, meninas. Obrigada, viu? Obrigada. Lindo,